Olá pessoal, sejam bem-vindos à tutoria de Química. E hoje então nós vamos dar início às questões do Enem 2011. E nós vamos começar pela questão 50 do Caderno Azul do primeiro dia do Enem do ano de 2011. Então vamos direto para esse enunciado. Um dos problemas dos combustíveis que contêm carbono é que a sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar seu calor de combustão, definido como a energia liberada na queima completa de 1 mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e seu calor de combustão. Então nós temos aqui uma tabelinha com o nome da substância, a fórmula molecular dessa substância e o calor de combustão em kJ por mol para a queima de cada uma dessas substâncias. A pergunta é, neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Alternativa A, benzeno. Alternativa B, metano. Alternativa C, glicose. Alternativa D, octano. Ou a alternativa E, etanol. Para que a gente possa responder corretamente essa questão, nós precisamos então comparar essas substâncias e o calor de combustão de cada uma delas. Nós precisamos estabelecer um parâmetro em comum para todas elas para que elas possam ser comparadas da forma correta. Nesse caso, eu escolhi então como padrão o calor de combustão gerado pelo benzeno durante sua queima. Nós vamos desenvolver juntos, então, o cálculo para a combustão do etanol em comparação com o benzeno e no final eu vou deixar, então, aqui os cálculos já prontos para as demais substâncias. Então, vamos seguindo com a questão. Nós temos aqui, de acordo com o quadro, que o benzeno quando é queimado 1 mol de benzeno, ele produz um calor igual a 3.268 kJ. Interessante de observar aqui que na fórmula molecular, então na fórmula da estrutura do benzeno, ele tem 6 carbonos. Quando o benzeno for queimado, ele vai produzir 6 mols de CO2. Então, para cada átomo de carbono que existe na estrutura do benzeno, será produzido uma molécula de gás carbônico. Então, nós vamos ter aqui a produção de 6 CO2. Então, vamos seguir com o cálculo para o etanol. Em acordo com a tabela, nós sabemos que 1 mol de etanol vai produzir um calor igual a 1.368 kJ durante a sua combustão. Então agora que chega o momento em que nós vamos comparar os parâmetros. Nós vamos usar como parâmetro o calor de combustão para o benzeno. Então nós precisamos descobrir quantos mols de etanol devem ser queimados para que se produza a mesma quantidade de energia que é produzida na queima de 1 mol do benzeno. Então vamos colocar aqui x mols, que é a quantidade que nós queremos descobrir, e a energia, então, aqui, o calor de combustão gerado na combustão do benzeno, 3.268 kJ. Nós vamos ter, então, que o x é igual a 1 vezes 3.268 dividido por 1.368. Jogando na calculadora, nós vamos encontrar um valor de 2,4 mols. Para que a queima do etanol resulte na mesma quantidade de energia que foi gerada na combustão de 1 mol de benzeno, é necessário que nós queimemos 2,4 mols de etanol. Sabendo que na estrutura do etanol nós temos 2 carbonos, como mostra aqui a questão,
nós temos que multiplicar esse valor por 2. Assim, nós vamos ter a quantidade de CO2 que foi gerada durante a queima do etanol. Então, 2,4 vezes 2 é igual a 4,8 mols de CO2. Agora, os cálculos para a combustão das demais substâncias seguem da mesma forma como está sendo mostrado na imagem. Essa imagem eu vou deixar um link dela na descrição do vídeo, então você vai poder ter acesso a esses cálculos e poder observá-los com mais calma. Analisando então esses dados das quantidades de CO2 gerada pela queima de cada uma dessas substâncias, nós conseguimos facilmente observar que quem produz mais CO2 para uma mesma quantidade de energia é a glicose. Então a glicose produz 6,98 mols de CO2 quando for queimada uma quantidade suficiente para produzir 3.268 kJ de energia. Então, pessoal, para essa questão era isso. Críticas, dúvidas ou sugestões nos comentários, no Instagram ou no Facebook que vão estar aqui na descrição. Se você está gostando dos conteúdos que estou trazendo, deixe um gostei no vídeo e inscreva-se no canal. Muito obrigado por acompanharem até aqui e até a próxima!